Então, o senhor falou da retrocognição, né? E como é que foi a relação dessa retrocognição com a Invex, assim, o que foi o fator? A Invex é o seguinte, eu comecei a ver como é que era a situação e comecei a ter uns processos parapsíquicos de lembrança específica, determinados locais, a parte da historiografia minha, do passado, minha holobiografia. Então comecei a ver como é que eu reagia e de que modo que eu era. Que eu queria saber, que eu desde pequenininho dei conta no meu pai, na minha mãe, que eu queria estudar era o processo da cabeça, que é o problema do conhecimento, a cognição, que é o mental soma, que eu chamo hoje a consciência. Eles querendo que eu fosse artista disso, artista daquilo, eu falei, não vou mexer com isso. Meu problema é por aí. Então, aquilo tudo começou a bater na minha cabeça. Eu fui crescendo e falei assim, como é que é? Eu vou estudar o quê? Como é que eu vou estudar a cabeça? Como é que eu vou estudar o conhecimento? Aí eu comecei a ter aquela visão com as coisas todas. Aos 13 anos, eu comecei a ter o processo de psicografia. A psicografia me ajudou, porque eles davam mensagem. E eu olhava aquilo na minha frente, as coisas funcionando. Você está entendendo? Eu via que o negócio não era meu, eu ia ponderar aquilo, muita coisa eu admitia. Com o passar do tempo, isso me deu uma convicção muito grande. Aí eu comecei a ver como é que era o problema familiar. Por quê? Aos 12 anos eu saí da minha terra e fui para Uberaba. Foi aí que eu comecei a ver o que é isso, que é chamado de sociologia, como é que é o convívio dos outros. Eu não tinha noção de nada disso, ainda menino. Mas no internato eu comecei a ver quem é que era o mais rico, quem é que era o mais pobre, quem é que usava mais atenção, porque que era, o cara que era aleijado, o outro que era assim, o outro que era mais brilhante, o outro que não era. Eu e mais 35 alunos, para a gente ver quem é que era o artista, quem é que tinha tendência homossexual, a gente via tudo. Então, com isso, eu comecei a pensar. Casamento. Então, comecei. Teve uma vez que eu peguei um dos meus cadernos, que era caderno de capa dura, tipo livro, e comecei a anotar tudo o que eu via sobre casamento. E cheguei para os professores e perguntei, olha, onde é que eu posso estudar tudo sobre casamento? Eu falei assim, você quer estudar do ponto de vista de direito ou do ponto de vista civil, da pessoa, social? Eu falei, não, eu quero o social, não é direito, porque eu não entendo direito. Então eles me deram, eu fui estudar. Aí eu comecei a estudar o tipo de casamento, o que era. Uma das coisas que eu já tinha estudado era a minha tia, que morava no Rio, que uma vez eu conversei com ela, eu ainda estava indo em Monte Carmelo. E ela estava com a ideia de escrever um livro sobre divórcio. Porque o primeiro casamento que ela casou foi com um dos grandes advogados do interior lá de Minas. Ele chamava Dr. Carlos Piero Setti, que era de base italiana, mas era um grande advogado. E a minha tia, que era muito viva, queria escrever, depois que ela se divorciou dele, queria escrever um livro sobre divórcio, que ela era muito do feminismo, essa coisa toda. Agora, depois ela foi para o Rio. Então aquilo me chamou a atenção também. Como é que é o negócio do divórcio? No livro dos Espíritos de Allan Kardec já falava que o divórcio é uma coisa boa, que deve ser feito, que ele existe e tal. E ele já falava que era a favor do divórcio. Então eu comecei a estudar isso tudo. Aí eu comecei a ver que as pessoas do movimento espírita, isso depois que eu saí de Uberaba e comecei a viajar, ia em São Paulo, vinha no lugar, fui a Buenos Aires, todo lá, entende? A gente começou a ver aquilo, mas um pouco antes mesmo, eu comecei a ver que havia muita dissonância, muita coisa atrapalhada nesse negócio. Pelo seguinte, o povo só chegava no movimento espírita quando já estava com a vida firme, conformada, aposentado, tudo feito, o cara já tinha um livro escrito, já tinha plantado um pomar e já tinha o livro, o filho já feito. Era assim que eles falavam. Aí eu comecei a falar, não, mas o negócio está errado. E comecei a lembrar de minhas vidas, que a gente fazia inversão. Então, você tinha que inverter. Em vez de esperar a aposentadoria, você começar na adolescência. Aí eu comecei a ver, esse é o fator. Aí as coisas todas vieram na minha cabeça, o processo de curso intermissivo, os negócios todos a partir disso. Agora, o negócio todo começou quando eu vi aquelas observações do movimento espírita. Todo mundo que chegava, aí eu cheguei para os mais velhos lá e começava a falar, vem cá, como é que é esse negócio? A pessoa só deve começar a fazer assistência para os outros quando ela se aposenta? Eu falei assim, não, meu filho, o problema é quando o povo faz isso, eles não estão dando nada. Eles estão deixando porque não conseguem carregar.
Eu nunca pude esquecer essa frase. Quer dizer, as pessoas só começam a fazer assistência quando estão na aposentadoria, que elas já estão vendo que estão na fase final da vida, ela tem que distribuir, porque sabe que não vai poder carregar nada com ela. Então, para fazer bonito, para melhorar o ambiente social dela, melhorar a atmosfera de vida, ela começa a distribuir as coisas. Então, aí é que muda, vamos dizer assim, o legado que ela tem, faz um novo testamento, entende? Eu falei assim, isso está tudo errado. O negócio é o jovem começar a fazer assistência. Porque ele ainda não tem tudo para dar, e ele já começou a dar, nem que seja conhecimento, cognição, orientação, enfim, isso que eu chamo hoje de esclarecimento. Então a coisa mais séria da INVEX é o esclarecimento. Pensa nisso. Se você pensar, Alexandre, você vai entender isso tudo que nós estamos falando. O problema é a TARES da INVEX. É o inversor tarístico, que é totalmente diferente do reciclante aposentado taconístico. Você está entendendo? Porque aquele cara, ele não pode carregar as coisas. Como é que ele vai levar os terrenos que ele tem, as casas que ele tem, as ações que ele tem? Não dá. Então ele começa a distribuir, porque ele sabe que não pode carregar. Ele não está dando nada. Você está entendendo? Ele não está dando. Essa doação, ela não é lícita. Ela está atrasada, está errada, está furado. A intenção foi essa. Então a verdadeira doação é aquela que você deu espontaneamente, você não está fazendo negócio com nada. Agora veja, essa última doação do aposentado, que está dando os bens dele, o patrimônio dele, mostra que ele está fazendo um negócio. Por quê? Ele está criando simpatia em torno da personalidade dele e da memória dele. Você está entendendo? Então são esses caras que fazem um túmulo antes de morrer. Na Uberaba, eu fui lá para ver vários túmulos do cara, inclusive com um eu conversei com ele. Não, meu túmulo já está aqui. Eu encontrei o cara no cemitério, eu estava visitando o túmulo dele. Agora veja, um túmulo todo bonito, um mausoléu, tudo arrumado lá dentro. Eu falei assim, ó, só falta ar-condicionado. Eu falei para ele. Entendeu? Então são as bobagens desse jeito. Outra coisa, depois eu fui estudar o negócio da criogenia, que era o pior ainda que o túmulo. É a vida. Tá certo?